A luz da criação ainda pairava sobre a terra, mas algo começou a se mover silenciosamente na escuridão. A terra permanecia perfeita, intocada. O homem caminhava ao lado do Todo-Poderoso, mas um único sussurro, uma única decisão, mudou tudo para sempre. Quando o homem caiu, todo o mundo caiu com ele. Seres celestiais quebraram suas promessas, gigantes esmagaram a humanidade, o mal se espalhou como fogo e a terra gemeu sob o peso da injustiça. Então Deus falou, e quando sua voz é ouvida, toda a criação estremece. Este é o relato de um tempo antes do grande dilúvio, quando quase tudo foi destruído. No início, a terra era cheia de maravilhas inimagináveis. Dor, violência e morte eram desconhecidas naquela criação recém-nascida. Picos majestosos tocavam o céu. Os oceanos dançavam com a brisa e os céus pareciam vivos com canções. As criaturas viviam em paz e o vento no jardim carregava o sopro da eternidade. Deus passeava ao lado do homem. Era o começo de todas as coisas. Adão olhava maravilhado para a luz dourada filtrada pelas árvores do Éden. O coração de Eva se enchia ao ver os animais ao seu redor sem medo. Tudo isso nos foi confiado, sussurrou, com os olhos brilhando. Adão respondeu baixinho, não fomos apenas criados, fomos amados. Mas então, um som estranho atravessou as folhas, uma voz cheia de dúvida. A serpente, reluzente e elegante, apresentou a primeira ideia de afastar-se, e chegou o momento da escolha. Essa escolha levou à queda. O Éden, antes seu lar, tornou-se apenas uma lembrança distante. De coração pesado, Adão e Eva saíram do jardim, carregando vergonha e tristeza. Uma espada flamejante permaneceu no portão, separando o céu da terra. E quando Eva deu à luz seu primeiro filho, Caim, seus olhos se encheram de lágrimas e seu corpo de dor. Foi o nascimento da humanidade e do sofrimento. Caim cresceu reservado, orgulhoso e distante. Seu irmão Abel era gentil e fiel. Vou levar o meu melhor cordeiro ao Senhor, declarou Abel. Caim respondeu friamente, os frutos que cultivo são tão dignos quanto. Mas quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, a inveja enraizou-se e o campo tornou-se palco de morte. A terra ecoou com o clamor do inocente e Deus desviou seu olhar por um tempo. Caim, marcado e errante, afastou-se do choro da mãe e do silêncio do pai. Ainda assim, a vida seguiu. Nasceu Sete, iniciando uma linhagem que voltou a olhar para o Criador. As pessoas viviam longos anos. O nascimento e a morte iam e vinham, como marés num oceano de eras. O conhecimento crescia, abrigos eram construídos, animais eram domesticados. O metal era moldado pelo fogo. A música ecoava das primeiras flautas e harpas. A civilização começava a se expandir rapidamente. Vales férteis tornaram-se moradias, tribos transformaram-se em povoados. As pessoas nomeavam os ventos, esculpiam figuras e erguiam altares. Mas poucos ainda invocavam o Senhor. Entre eles, havia um homem chamado Lameque, descendente de Caim, conhecido por suas palavras duras e temperamento feroz. Tirei a vida de um homem porque me feriu. Se Caim merece vingança 7 vezes, eu mereço 77 vezes mais, declarou. Era uma era de começos ousados, mas também de arrogância crescente. Jabal tornou-se o antepassado dos nômades que criavam gado. Jubal, mestre na música, fabricava flautas de osso e harpas com cordas feitas de fibras de ameixa. Tubal-Caim, o ferreiro, moldava lâminas e armas de novos minerais. A arte e a guerra cresciam lado a lado. A beleza e a destruição caminhavam juntas. Cidades se expandiam. Chefes tornavam-se reis. Rudes construções de pedra erguiam-se nos vales. O dia a dia girava em torno de festas, oferendas e adoração. Mas nas alturas, Deus observava o abismo que crescia entre ele e a humanidade. A confiança foi trocada pela ambição. O desejo por Deus foi substituído pelo orgulho.
Ainda assim, nem tudo estava perdido. No tempo de Enos, as pessoas começaram a clamar a Deus novamente. Havia ainda uma centelha de esperança. Mesmo com o mal se espalhando, alguns mantinham a fé, como brasas acesas na escuridão. Mas a criação já sentia o peso da rebelião humana. As árvores já não brilhavam como antes, o céu se tornava opaco, os animais ficavam mais cautelosos e a terra se agitava inquieta. Então vieram os rumores. Velhas histórias falavam de seres celestiais que visitavam o mundo, os vigilantes. Sua presença despertava admiração e temor. As pessoas os viam como divinos, as mulheres os admiravam e muitos os chamavam de heróis. A vinda deles mudou tudo. Eles desceram do alto, embora seus nomes não fossem conhecidos. Seu olhar voltou-se para o mundo abaixo. Esses vigilantes, anjos enviados para guardar a humanidade, foram além de sua missão. As filhas dos homens são tão belas. Eles sussurravam entre si, cercados por um brilho que agora ardia de desejo. Nos picos do Monte Hermon, chegaram a um acordo. 200 deles juraram que não voltariam até tomarem esposas mortais. E então eles desceram. O povo os recebeu como seres divinos. Suas vestes brilhavam com esplendor. Suas vozes ecoavam como trovão suave. Seus olhares penetravam o coração. As mulheres eram atraídas por eles. Os homens se enchiam de temor. As crianças nascidas dessas uniões não eram comuns. Cresciam altas, poderosas e cheias de orgulho. Eram conhecidos como os Nefilim, gigantes, guerreiros famosos, os primeiros governantes. As cidades erguiam monumentos em sua honra. Seus nomes eram pronunciados com mistura de admiração e medo. Mas algo não estava certo. Eles não envelheciam como os mortais. Sua fome não tinha limites. No início, devoravam colheitas, depois o gado. Quando os suprimentos acabaram, passaram a devorar os próprios homens. As terras férteis se tornaram zonas de escravidão. Os Nefilim exigiam sacrifícios de sangue. Os vigilantes, agora caídos, transmitiam conhecimentos proibidos, feitiçaria, leitura das estrelas, encantamentos, manipulação genética, alucinógenos e armas. A escuridão se espalhou pelos céus. Azazel, um de seus líderes, mostrou aos humanos como forjar armas, espadas, escudos e armaduras. Ensinou às mulheres o uso de cosméticos, encantos de sedução e a invocar forças da natureza. O conhecimento tornou-se poder e o poder levou ao domínio. A guerra virou ato sagrado. O desejo transformou-se em adoração. O sangue cobria as pedras como vinho a escorrer. Em meio a esse mundo em decadência, surgiu uma nova espécie estranha. Híbridos, formas distorcidas, criaturas misturadas aos homens, serpentes com asas, seres cujos olhos ardiam como fogo e cuja pele era dura como metal, mulheres cujas vozes podiam despedaçar a razão. A criação estava se desfazendo. Os céus olhavam em silêncio, mas nem todos permaneceram calados. Um homem ainda andava em sintonia com Deus. Seu nome era Enoque. Descendente de Sete, recusava-se a aceitar a corrupção do mundo. Sua visão alcançava o invisível. Seus sonhos traziam revelações. Em um deles, viu o trono de Deus e ouviu uma voz dizer: "Fala sobre o julgamento que virá." Enoque ficou diante das multidões e declarou: "O Altíssimo vê tudo, nada escapa ao seu olhar." Os vigilantes responderão pelo que fizeram. Os gigantes cairão. Um dilúvio varrerá a terra como nunca antes. Mas zombaram dele, desprezaram seus avisos e tentaram calar sua voz. Enoque, porém, permaneceu firme. Gravou cada palavra em pedras e pergaminhos feitos de pele. Seus escritos descreviam portais, reinos cósmicos, exércitos celestiais e o dia em que o julgamento final chegaria. Então, certo dia, Enoque desapareceu. Já não se via entre os homens.
Dizia-se que Deus o havia levado para si. Com Enoque ausente, o mundo mergulhou ainda mais na escuridão. Os vigilantes, sem restrições, continuaram seus atos. As florestas começaram a morrer. A terra tremia sob o peso. As estrelas escureciam no céu. A natureza clamava pela dor da corrupção. Seu grito chegou ao céu, e o Todo-Poderoso chamou seus mensageiros santos. Isto deve terminar agora. Os vigilantes serão acorrentados, sua descendência destruída, o mundo será purificado. O arcanjo Uriel foi enviado a Enoque, agora no reino celestial, para registrar a sentença dos caídos. Miguel, Rafael e Gabriel se prepararam para executar o julgamento, mas o mal continuava a se espalhar pela terra. Os homens começaram a erguer torres para tocar o céu. Mães entregavam seus filhos aos Nefilim em rituais sombrios. O sangue inocente manchava o solo e clamava por justiça. Enquanto os vigilantes ensinavam a controlar a natureza, o planeta era consumido por feitiços, crueldade e trevas. As noites eram preenchidas por sons estranhos. Na brisa podiam-se ouvir lamentos. Fendas se abriam no chão. O céu estava em chamas. Raios cortavam o firmamento sem som algum. Era como se a própria criação sentisse o que estava por vir. Algo se aproximava, algo terrível, uma sentença anunciada há muito tempo. Ainda assim, no meio da ruína, uma linhagem resistia. Os descendentes de Sete, embora poucos e cansados, mantinham viva a verdade do Criador. Oravam, lembravam e ensinavam aos filhos que nem tudo estava perdido. Entre eles vivia um homem calmo e íntegro. Enquanto o mundo perseguia a maldade e o caos, ele caminhava sob as árvores e ouvia a voz do vento. Seu nome era Noé. Noé lavrava a terra com mãos ásperas e espírito pacífico. Outros zombavam dele, chamando-o de antiquado e ingênuo. Mas Noé guardava uma verdade que não vinha dos homens. Ele ouvia a voz de Deus. Enquanto caminhava pelos campos, sentia o Todo-Poderoso passar como um vento suave entre as árvores. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, aprenderam a respeitar o Senhor, mesmo em uma era de profunda corrupção. Certa noite, o céu se abriu. A escuridão brilhou em cores nunca antes vistas por olhos humanos. Uma presença poderosa envolveu Noé, e uma voz como trovão distante falou ao seu íntimo. O tempo de toda a vida chegou ao fim. A terra está encharcada de violência. Construa para si uma embarcação de madeira de cipreste. Noé caiu ao chão tremendo. Senhor, como isso é possível? E a voz respondeu, eu lhe mostrarei cada detalhe. Com você farei uma nova aliança. Ao amanhecer, Noé reuniu sua família e falou com convicção. Deus falou comigo. A água trará o julgamento. Devemos começar a construir a arca. No início, os filhos ficaram em silêncio. Então, Sem deu um passo à frente e disse, se vem do Senhor, nós seguiremos. Assim o trabalho começou. Árvores foram derrubadas. O eco dos machados soava pelos vales secos que nunca haviam visto chuva. Nas cidades próximas, zombavam. Lá vai o louco! Quem constrói um barco no meio da terra seca? Noé permaneceu em silêncio. Ele enxugava o suor da testa enquanto encaixava as vigas. A fé lhe dava forças. Enquanto isso, os Nefilim governavam suas cidades com crueldade. Pessoas eram obrigadas a lutar por diversão. Crianças eram sacrificadas em ritos sombrios. Os chamados deuses, corrompidos além do reconhecimento, viviam em templos construídos por escravos. A luz que um dia iluminou a criação agora era substituída por sombras profundas. Mas, nos céus, os anjos se moveram. Miguel recebeu a ordem de atacar os Nefilim. Com força ardente, desceu como uma tempestade de fogo, liderando exércitos portando armas de luz. Céu e terra tremeram. Os gigantes foram mortos em batalhas intensas.
Seus gritos ecoaram pelos vales. A terra se abriu para engolir seus restos. Os vigilantes foram acorrentados e lançados nas profundezas, onde uma escuridão sem fim os aguardava. Ainda assim, Noé continuou. A arca erguia-se como uma imensa estrutura na planície aberta. 3 andares, incontáveis compartimentos. Um abrigo para todos os seres vivos. Deus conduziu os animais em pares, guiados por uma força invisível. Leões caminhavam calmamente ao lado de ovelhas. Águias pousavam próximas a pombas mansas. O inacreditável acontecia diante dos olhos humanos. Mas, mesmo assim, as pessoas se recusavam a crer. As festas continuavam, as orgias ficavam mais selvagens. O nome de Deus se tornara motivo de piada. Noé seguia construindo e alertando. Voltem-se agora, ainda há tempo. Mas suas palavras recebiam apenas mais risos. Mulheres dançavam ao redor das chamas. Homens cantavam louvores aos Nefilim, mesmo quando o céu mostrava sinais de desastre. Eventos estranhos começaram a acontecer. A lua tomou a cor de sangue. Animais selvagens fugiram das florestas. Ventos vinham de direções opostas. Uma chuva suave começou a cair. Até os desertos sentiram suas gotas. A terra tremia sob seus pés. Ainda assim, as pessoas se recusavam a mudar. Então, chegou o 7º dia. A arca estava completa. Deus falou mais uma vez: você e sua família entrem na arca. Vi a sua justiça entre este povo. Sem dizer uma palavra, Noé reuniu sua casa. Um a um, entraram na grande embarcação de madeira. Na porta, Noé olhou para trás uma última vez. Uma voz gritou ao longe: covarde, venha aproveitar a vida conosco. Noé respondeu apenas com um olhar triste. Então algo estranho aconteceu. Algo além da explicação. A porta se fechou sozinha. Uma vibração profunda percorreu o vale. Os pássaros pararam de cantar. Uma ave solitária cruzou o céu sem emitir som. O trovão ecoou, mas a chuva ainda não havia começado. Lá dentro, Noé esperava em silêncio. A madeira rangia suavemente. Do lado de fora, uma estranha quietude tomou conta. Risos ainda ecoavam, mas agora com incerteza. Onde está esse dilúvio que ele prometeu? Sussurravam, mas o céu já não parecia tranquilo. Então, as primeiras gotas caíram, lentas, pesadas e raras. Uma caiu sobre a terra seca como uma mensagem. Depois outra, e mais. As pessoas ficaram em silêncio. Crianças correram para se esconder. Adultos olhavam para o alto preocupados. O vento ficou mais forte. As nuvens giraram em formas enormes, como olhos observando do alto. Então, de repente, foi como se os céus se rasgassem. Torrentes de água despencaram. Não era uma chuva suave, era uma tempestade furiosa como uma força viva. Raios cortavam o céu como lanças, o chão tremia. Das profundezas, violentas fontes de água explodiram, abrindo fendas profundas na terra. Parecia que o próprio tecido da criação se desfazia. Dentro da arca, Noé orava em silêncio. As paredes de madeira tremiam, mas permaneciam firmes. Os animais ficaram agitados, seus sons ecoando pelo interior. As gotas viraram torrentes, poças rasas se tornaram rios correntes. As estradas desapareceram, casas desmoronaram. Cidades inteiras foram engolidas. Enquanto o caos tomava conta lá fora, Noé permanecia em oração. O medo agora substituía a zombaria. Aqueles que antes riam agora batiam na arca em pânico. Noé, deixe-nos entrar, por favor! Gritavam, golpeando as pesadas tábuas, mas a porta havia sido fechada pela própria mão de Deus. Ninguém podia abri-la. Agora acreditamos. Perdoe-nos. Mas já era tarde.
As águas subiam sem piedade, árvores antigas se quebravam como gravetos, monumentos erguidos para os Néfilim caíam como brinquedos. Até as montanhas começavam a desaparecer sob o peso esmagador do dilúvio. Gritos humanos se misturavam ao estrondo das ondas e à fúria do juízo. Os gigantes, antes adorados como deuses, tentaram lutar. Golpearam as águas com punhos enormes, mas era inútil. Um gritou com raiva: "Nós não podemos morrer!", apenas para ser engolido pelo mar, sua voz para sempre silenciada. Os altares dos vigilantes foram arrancados da terra. Ídolos se despedaçaram. Símbolos sumiram. Toda a sabedoria proibida, os desejos e os rituais sombrios desapareceram sob as águas. A terra estava sendo purificada com fúria e tristeza. A justiça de Deus, ignorada por gerações, agora vinha como uma tempestade devastadora. Dentro da arca, Noé abraçava sua esposa. Cam segurava o ombro de Jafé com força. Sem olhava para o alto e sussurrava: "Pai, Deus cumpriu sua promessa." Noé respondeu, com voz pesada: "Sim, mas meu coração se entristece por eles." Do lado de fora, o som da destruição era esmagador. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A cada amanhecer, as águas subiam mais. A cada noite, a escuridão se aprofundava. O trovão ecoava como feras poderosas vindas do céu. Relâmpagos cortavam o firmamento como armas em batalha. A terra, antes cheia de vida, agora chorava em lamento. Não restavam cidades. Não havia mais cantos ou festas. Os vigilantes estavam acorrentados nas profundezas das sombras. Os Néfilim jaziam soterrados sob o caos. A humanidade havia sido reduzida a uma única família, protegida apenas por madeira, fé e um fio de esperança. As águas alcançaram até mesmo os picos mais altos. Ararat, Sinai, todas as montanhas desapareceram sob as ondas e o mundo silenciou. Não havia mais gritos, nem batalhas, apenas o sussurro do vento, o compasso da chuva e a arca vagando sozinha sobre um mar sem fim. Lá dentro, os dias se fundiam às noites. O som dos animais ecoava pelos corredores de madeira. Mas entre os humanos, o silêncio falava mais alto, o tempo parecia congelado. "Você acha que alguém mais sobreviveu?", perguntou Cam em voz baixa. Noé respondeu: "Ninguém." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Na superfície do dilúvio flutuavam árvores partidas, roupas e pedaços destruídos de casas. Era um cemitério do antigo mundo. O que antes dominava a terra agora estava em ruínas. As águias já não voavam, as feras selvagens haviam desaparecido, o orgulho humano se fora. Mas Deus se lembrou de sua palavra. Acima da tempestade, a luz ainda brilhava. Os anjos observavam a arca com profundo respeito. Dentro dela havia mais que vida. Havia o começo de algo novo. As águas começaram a se acalmar. O rugido da tempestade se transformou em sussurro. O trovão cessou. As nuvens se dissiparam lentamente e, ao longe, a luz do sol atravessou a névoa. Era a primeira claridade em muitos dias. Embora ainda submersa, a terra permanecia. A arca flutuava lentamente, testemunha entre duas eras. O antigo mundo havia passado em juízo. Agora algo novo surgia das águas, mas era preciso esperar. O sol, pálido e tímido, voltou a um mundo silencioso, onde a arca de Noé descansava sobre as águas profundas. Envolto em silêncio e respingos do mar, Noé mantinha sua fé enquanto as semanas se tornavam meses. Quando o céu se abriu e a chuva parou, um vento fresco percorreu a arca. Noé soltou um corvo, depois enviou uma pomba. Ela voltou com uma folha de oliveira, um sinal de paz. Com o coração cheio de reverência, Noé agradeceu a Deus. As águas continuaram a baixar, as montanhas reapareceram e a arca seguiu seu curso. Por fim, repousou sobre o monte Ararat. Então o Senhor falou:
Saia da arca e traga a vida de volta. A porta se abriu e a luz entrou como uma bênção suave. Os animais saíram livres outra vez. Noé pisou no chão firme e, em silêncio, construiu um altar para o Deus que traz tanto juízo quanto renovação. O aroma da oferta subiu aos céus e Deus se comoveu. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, declarou. Enquanto a terra existir, plantio e colheita não cessarão. Como sinal dessa promessa, um arco-íris se estendeu pelo céu. Jafé olhou para cima e perguntou: "Isso é uma promessa?" "Sim", respondeu Noé, "entre o céu e a terra." Apesar das marcas, o mundo começou a florescer. Broto surgia do solo úmido, pássaros cantavam novamente, rios corriam por novos caminhos. A vida estava retornando. Os filhos de Noé começaram a trabalhar enquanto suas esposas colhiam ervas e raízes. As noites frias agora eram preenchidas com histórias e esperança. Noé sabia que a escuridão ainda habitava o coração humano, mas acreditava que a misericórdia de Deus era maior. O antigo mundo, arruinado por gigantes e seres caídos, ficara sob as ondas. Uma nova criação estava surgindo, trazendo consigo uma verdade eterna. A terra pode ser lavada, mas o coração ainda anseia por transformação.